Seja bem-vindo à nossa primeira aula do Clube do Livro, lá do Clube Valiosa. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro livro que a gente leu esse ano, né? O livro de janeiro, que foi Uma Vida com Propósito. Eu acredito que esse livro falou muito ao seu coração e na aula de hoje a gente vai recapitular, a gente vai entender e a gente vai conversar sobre tudo que foi falado no livro. O tema central do livro é esse: a vida não foi criada para que a gente viva para nós mesmos, mas para que a gente viva para Deus. O centro da nossa vida precisa estar em Deus. Esse é o assunto principal do livro, é sobre isso que vamos falar hoje. O autor nos ensina que a pergunta principal da nossa vida não é o que eu quero ser, mas o que Deus me criou para ser. Essa deve ser a pergunta que direciona as nossas atitudes. O livro ele vai se basear em 5 propósitos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses 5 propósitos e como, através deles, nós podemos encontrar e entender o nosso propósito. O primeiro propósito que o livro trata é: fomos criados para adorar a Deus. Essa é uma função nossa, essa é uma função do ser humano. Inclusive diz em Provérbios: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então o Senhor nos criou para a adoração. E essa adoração, ela vai além da adoração no culto, de cantar louvores, isso também é muito importante, mas ela é uma adoração diária, uma adoração contínua. É como nós vivemos a nossa vida diariamente em adoração a Deus. Então, como nós fazemos as coisas, como nós nos dedicamos às coisas, tudo isso é uma forma de adoração ao Senhor. Viver com propósito começa quando colocamos Deus em primeiro lugar. O segundo propósito que o livro traz é: fomos criados para fazer parte da família de Deus. O Senhor deixou aqui na terra a sua família, que é a igreja, e nós fomos criados para estar nela, para pertencer ao corpo de Cristo. Deus, ele não nos criou para viver só. Ele nos criou como seres relacionais. Então nós precisamos de outras pessoas para conversar sobre nossa fé, para fortalecer a nossa fé. É muito difícil ou impossível você conseguir se manter na fé, se manter sempre sozinho. O terceiro ponto, o terceiro propósito da vida é que fomos criados para sermos semelhantes a Cristo. Deus nos criou para que o nosso objetivo fosse cada vez mais nos parecer com Jesus. Então, as situações difíceis da nossa vida, elas são permitidas por Deus para nos moldar, para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa personalidade. Então, tudo que nós passamos, desde as conquistas aos desafios, às situações, como a gente veio, a família que a gente tá, tudo isso influencia e nos ajuda cada vez mais a moldar o nosso caráter. A partir do momento que nós começamos a crer em Jesus ou aceitar Ele como nosso Senhor, não é de uma forma mágica e instantânea que a gente vai se tornar um cristão perfeito, que a gente vai conseguir fazer tudo certo, mas é a partir da caminhada com Deus, é a partir do entendimento, do conhecimento da palavra dele, que nós vamos sendo moldados. Fomos criados para servir a Deus. Nós não estamos nessa vida para viver para nós mesmos, para fazer apenas o que a gente gosta, para servir as nossas próprias vontades, sonhos e desejos. Nós estamos aqui nessa vida e um propósito dela é justamente esse: servir a Deus. Então, servir a Deus com nossos dons e talentos que Ele nos deu. Servir a Deus através do nosso trabalho, através da nossa casa, através do nosso tempo, também na nossa igreja. Nós precisamos servir. Você não precisa estar num púlpito, você não precisa ser um pastor para você servir a Deus. Você pode servir a Deus nas pequenas coisas. Com certeza vai ter algo na sua igreja que você pode ajudar, ou você pode ajudar as pessoas através do seu trabalho. 1 Pedro 4,10 diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros. Você não é inútil para o reino. Na verdade, os seus dons, os seus talentos foram criados e foram feitos para servir ao reino de Deus. Para finalizar esses 5 tópicos,
ele fala que fomos criados com uma missão. E que missão é essa? Jesus nos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mateus 16:5. Essa é a principal missão e propósito de um cristão. Compartilhar o evangelho através da sua vida, do seu testemunho, das suas ações, do seu comportamento. Você tem sido reflexo de Deus, você tem compartilhado o evangelho com o seu modo de viver, com suas atitudes. Você tem ido pelo mundo e pregado o evangelho. Viver com propósito é impactar outras vidas. Esse é o nosso propósito. Então, em resumo, a gente vai ver aqui nesse livro que basicamente uma vida com propósito é uma vida que não está pautada no que eu quero, nem é sobre mim, mas é sobre Deus e o que Ele quer de mim. Então, glorificá-lo, servi-lo, falar sobre Ele, estar fazendo parte da sua família na terra, isso tudo constrói o nosso verdadeiro propósito. E a pergunta que eu quero deixar para vocês que leram ou que estão assistindo essa aula é: eu estou vivendo minha vida segundo o propósito de Deus, segundo o que Ele quer para mim, ou eu estou vivendo minha vida apenas para os meus desejos, buscando os meus sonhos e o que eu quero para mim? Pense e reflita quais desses 5 pilares, esses 5 propósitos você precisa se dedicar mais nesse ano de 2026, que você possa ter e viver um ano com propósito, uma vida com propósito, e que você compreenda que esse propósito de vida ele só pode ser revelado pelo fabricante, que é Deus. Então, nos vemos na próxima aula do próximo mês, com o próximo livro que será revelado lá no grupo do WhatsApp. Eu espero que você tenha gostado da leitura, que você tenha entendido e que o Senhor tenha falado com você. Um beijo e até a próxima aula.